A graça e a paz do Senhor, amados. Bom dia a todos. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7. Mateus 7, vamos ler a partir do verso 24. O título aqui dessa passagem na minha Bíblia é O Prudente e o Insensato. Assim diz a palavra de Deus: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram-se os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, eis-nos aqui diante de Ti. Nós precisamos crescer, Senhor, nós precisamos amadurecer, precisamos da Tua palavra para sermos prudentes e não insensatos, para que a nossa casa seja firmada na rocha. Que o Senhor possa falar nessa manhã com cada um de nós, que o Teu Espírito venha produzir, Senhor, mais do que informação, mais vida dentro de nós, sabedoria, e que a gente caminhe nessa terra cada vez mais com a prudência, com amor, com graça diante de Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nós vemos um trecho bem conhecido de Jesus, né? Onde Jesus relata, novamente, na verdade, não tinha previsto isso, mas é a terceira mensagem consecutiva que eu falo a diferença entre os prudentes e os insensatos. Nós lemos nas parábolas das virgens, das 10 virgens, que 5 virgens eram prudentes, eram sensatas, e outras 5 virgens eram insensatas, eram tolas. Na última mensagem pela manhã, Mateus 24, nós lemos sobre o servo mau e o servo bom e sensato. E aqui nós vemos duas pessoas também nessas mesmas categorias, a pessoa prudente e a pessoa insensata. Veja, muitas vezes as pessoas, ao lerem esse texto, focam no que foi construído. Ou seja, um construiu a casa na rocha e o outro construiu a casa na areia. Claro que aí uma diferença muito grande. Entretanto, o foco dessa mensagem, ao meu ver, não é o que foi construído, mas é o que cada um era. Porque veja só, mesmo que você convença o insensato a construir a casa sobre a rocha, vamos lá, pega uma pessoa insensata, sem sabedoria, e por conselho dos amigos, por pessoas instigando ele acaba construindo a casa sobre a rocha. Só que como a pessoa é uma insensata, o que vai acontecer? A casa pode estar sobre a rocha, mas ele vai levantar a casa, às vezes, com material ruim, com um projeto incorreto, ou vai colocar material inflamável perto da fiação, ou vai deixar de pagar as prestações da casa e a casa vai ser tomada. Enfim, por a pessoa ser uma insensata, mesmo que construa a casa sobre a rocha, ela vai acabar perdendo a sua casa, perdendo a sua vida, perdendo seus bens, perdendo sua paz. Porque mais importante do que o fazer, queridos, é o que a pessoa é. Porque não adianta você ensinar uma pessoa a fazer algumas coisas corretas e ela não ser transformada por dentro. Porque o que ela é vai ser materializado exteriormente. O que ela é vai ocorrer, vai sair para fora. Não tem jeito. Então, muitas vezes o foco da religiosidade, das religiões, é mudar o fazer das pessoas. Mas o Evangelho, como eu tenho dito aqui, o foco do Evangelho é transformar o ser da pessoa. E a diferença nesses dois procedimentos é brutal, é esmagadora. Porque o que você é, como eu disse, é o que vai ocorrer na sua vida. Você precisa transformar o seu ser. Precisamos deixar de sermos pessoas sem sabedoria, insensatas, e caminharmos na direção de sermos cada vez mais prudentes, cada vez mais sábios. Porque aí, sim, nós vamos construir a casa, vamos construir a vida, vamos construir os nossos relacionamentos em alicerces bem firmes. Porque muitas pessoas
constrói uma parte da vida em alicerces firmes e a outra parte da vida na areia. E aí não adianta, porque como seres integrais que somos, o que a gente perder parte da vida, isso vai trazer uma tragédia para todo o nosso ser. Então, o que a gente precisa mudar na nossa maneira de entender a vida é, por exemplo, aquela pergunta: o que eu preciso fazer para agradar a Deus? Bom, a palavra já diz que o que você precisa fazer é crer no Senhor Jesus Cristo e amar a Ele, confiar na sua graça. A gente precisa mudar essa pergunta para uma pergunta mais profunda. O que eu preciso ser para agradar a Deus? Não o que eu preciso fazer, claro, tem coisas a fazer, mas principalmente o que eu preciso ser. Porque você sendo, o fazer vai ser natural. E é isso que a gente vê no Evangelho. Porque o que Jesus nos ensina nas bem-aventuranças? Não nos ensina coisas a fazer. Ensina quem nós devemos ser. Devemos ser humildes, devemos ser pacificadores, devemos ser mansos. E os frutos do Espírito também nos ensina quem nós devemos ser. Devemos ser mansos, devemos ser amáveis, devemos ser pacíficos, devemos ser pessoas com domínio próprio, etc. Então, de novo, o que nós precisamos ser? E como que a gente muda o nosso ser? Como que nós nos tornamos pessoas sábias em vez de pessoas insensatas? Jesus nos diz nesse trecho: quem ouve as minhas palavras e as pratica. Então está aí a chave, porque é daí que ele parte. A diferença entre um e outro é ouvir as minhas palavras e as praticar. Então, primeiro há a informação, há o conteúdo. Temos que ouvir a mensagem. Temos que buscar essa informação. E muitos não fazem. Então, está ao seu dispor a mensagem do Evangelho, seja de forma escrita e hoje nas mais diversas mídias. Busque. Se você tem problemas no seu coração, problemas no seu caráter, problemas na sua alma, dificuldade em lidar com a sua personalidade, busque a informação, busque ouvir as mensagens. Busque, isso é um compromisso que você tem que ter com você mesmo, de você se alimentar. E tem que ter conteúdo, né, que hoje em dia muitas vezes não se tem isso. E mais do que conteúdo, Jesus diz: ouça as minhas palavras, você tem que ouvir de Jesus. A mensagem do Evangelho é a mensagem que transforma. Então, busque ouvir cada vez mais o Evangelho conforme Jesus Cristo. Segundo ponto, você precisa ouvir essa mensagem e precisa colocá-la em prática. Porque se você apenas ouvir a mensagem, você pode até se transformar numa pessoa culta, uma pessoa que conhece, num conhecedor da Bíblia. Mas não há sabedoria enquanto você não praticar. Decidir seguir aquilo. Decidir lutar contra as informações do mundo, contra as informações que brotam da sua mente, da sua personalidade, e decidir praticar. E concordar, queridos, com as Escrituras, crer no Evangelho, não é apenas dizer sim. Ah, Jesus, que legal, que palavra bonita, sim, eu concordo. Não. Se você concorda com a boca e discorda com a sua vida, você discordou. Então, Jesus quer que você concorde com a sua boca, sim, e concorde com a sua vida. A sua vida comece a se alinhar cada vez mais com o Evangelho. Essa, queridos, é o que Jesus está dizendo, é a única forma de a sua vida ser firmada na rocha. Você pode receber as orações do planeta inteiro, das pessoas mais santas do mundo. Você pode fazer jejum, dia sim, dia não, pode fazer tudo que você queira. Se você não colocar em prática as verdades do Evangelho, a sua vida não vai estar firmada na rocha. Pelo contrário, como Jesus diz, vai estar firmada na areia. E quando vier os embates da vida, vai ruir, vai cair pedaços, você vai sofrer. Nós precisamos crescer nessa sabedoria, nesse conhecer prático e vivencial, porque, queridos, primeiro, Deus é sábio. Romanos 16, o apóstolo Paulo diz: ao único Deus sábio seja dada toda a glória para todos sempre. A primeira coisa que a gente precisa enfatizar nas nossas vidas e dar importância a isso é conhecer de forma profunda o Evangelho, para que a gente possa viver isso. Em Oséias capítulo 4,
O próprio Deus diz: o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, assim como o conhecimento de Deus. E aí um outro trecho mais conhecido é: o meu povo perece por falta de conhecimento. Infelizmente, eu não sei como a gente deixou chegar a esse nível, mas a sabedoria hoje, queridos, é quase desprezada no meio cristão. Em muitos círculos cristãos, né? Hoje o que se valoriza? Hoje se valoriza as pessoas desequilibradas, as pessoas malucas. Veja só, se chegasse uma pessoa que dissesse: olha, meu irmão, eu estou vendo, aleluia, um peixe comendo amoras na sua mão, aleluia. Há 50 anos atrás, essa pessoa seria considerada louca. Enlouqueceu, coitada, está com esquizofrenia, está com algum problema mental. Hoje em dia não, essas pessoas são reverenciadas. E grande parte delas são realmente loucas. Ou têm influências de outras coisas que não a luz. Então, essas pessoas são reverenciadas como profetas, como pessoas cheias dos mistérios profundos de Deus. E quando a pessoa diz isso, muitas caem no chão em choro. Agora, quando se prega a palavra na simplicidade, e tudo que serve para firmar a sua vida na rocha, isso não tem dado tanto valor. Porque só está lendo um texto. Mas esse é o texto que Deus escreveu, que Ele ensinou. O que o outro está falando aqui, a maioria, a imensa maioria, é uma bobajada sem fim. Agora, a certeza que você tem daquilo que vem do Espírito e vem da eternidade, do trono de Deus, é tratado com desleixo. Vai ligar para um profeta em vez de abrir as Escrituras e aprender direto dele. Você está se colocando sob as mãos e sob o controle de pessoas que vão te amedrontar e vão controlar a sua vida, em vez de um Deus que liberta, que fortalece, que encoraja, que estimula. O Evangelho, queridos, como é tanto enfatizado, é ter a mente de Cristo. É uma mente transformada, porque se você tirasse a sua mente, tira a sua mente, cheia de pensamentos incorretos, pensamentos adoecidos, formas de enxergar a vida, totalmente distorcidas, e tirasse essa mente, pegasse a mente de Cristo e colocasse, a sua vida imediatamente se tornaria em algo tão lindo como essas flores. Porque você passaria a enxergar diferente, passaria a viver diferente, passaria a falar diferente, passaria a agir diferente. E aí, a partir de uma mente sadia, as suas ações seriam sadias, seus relacionamentos seriam sadios e você viveria na mais absoluta paz, independentemente das circunstâncias. Não precisa mudar nada fora de você. Você pode estar preso na cadeia, pode estar passando por uma situação financeira que for, passa por que for, queridos. Como a gente vê na vida dos apóstolos, dos mártires, independente das circunstâncias. Se você tem uma mente transformada pelo Evangelho, muda tudo. Você encontra uma paz que excede todo entendimento, e o seu ser, como Jesus diz, começa a fluir rios de água viva. Mas para isso é uma construção, que Jesus diz, é uma casa que é construída na rocha. É uma construção, tijolo por tijolo, alcançando, tirando pensamentos e formas de pensar incorretas e pegando a forma de pensar de Cristo. E isso leva tempo, exige dedicação, exige que você ouça a mensagem e a pratique. O Evangelho é ter um pensamento correto para que você viva bem. Mas as pessoas geralmente querem uma palavra. Eu estou com esse problema, você tem uma palavra para mim? É claro que o Evangelho tem, conte com Jesus para isso. Mas mais importante do que ter uma palavra para resolver um tópico, um problema específico, é você ter uma palavra viva dentro de você que mude o seu viver. Não apenas resolve um problema, transforme a sua vida. Ou seja, as pessoas vêm buscar em Jesus quando a casa está na areia, a casa está ruindo, está despedaçando tudo, e aí eles vêm para Jesus: Jesus, me dá um pedaço da rocha, com a casa já em meio a uma tragédia. E ele tem o socorro. Mas, depois disso, você vai precisar construir um alicerce e construir uma casa. Veja só, é como se um diabético se chegasse, o diabético deixa de tomar insulina por 2 semanas e se entope de doces. Todos os doces que queira, por 2 semanas. E ele vai para o hospital em coma,
E aí pede ao médico, médico, resolve, me dá uma solução. E o médico vem e ajuda. Só que meramente resolver aquele problema ali de que ele está em coma, e trazer de volta à vida, reequilibrar, isso não resolve em absolutamente nada o problema. Se ele voltar para casa, não tomar insulina e se entupir de doce, vai resolver o quê? E é assim que as pessoas têm tratado o Evangelho. Não se alimentam, vai cair aos pedaços e vem buscar socorro. E vai vivendo essa vida miserável de sofrimento. E vai ser assim. Você não resolve assim, queridos. O problema volta. Então, o que nós precisamos não é uma palavra para uma questão tópica. Olha, hoje eu estou com um problema, hoje eu vou ler a Bíblia. Hoje eu estou com um problema, hoje eu vou ouvir uma mensagem no YouTube, no WhatsApp. Isso não resolve, queridos. Não resolve. Como eu falei, o Evangelho é a construção de uma casa na rocha, tijolo por tijolo. Você precisa morar. Vai construir uma casa num dia? Não dá, queridos. Então se você quiser uma vida plena, conforme o Evangelho oferece, Deus te promete, está aqui, vida plena, você terá isso, rios de água viva no seu interior. Uma paz que ninguém pode roubar, uma paz que excede todo entendimento. À sua disposição. Mas você vai precisar construir tijolo por tijolo. Não adianta buscar, a casa está ruindo, agora eu vou buscar. Assim não resolve. Abra comigo, queridos, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Olha só, a importância de conhecer as sagradas letras. E olha o que isso pode fazer. Que são capazes de torná-lo sábio. Jesus falou a diferença entre o insensato e o prudente, e o sábio. As Escrituras que são capazes de nos tornar sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Os profetas ou pessoas falando coisas aí você não sabe. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, plenamente preparado para construir o que quer que seja sobre a rocha. Então é essa sabedoria que nos prepara para construir qualquer coisa da nossa vida, qualquer situação, qualquer tentação, qualquer dificuldade, essa sabedoria nos prepara para enfrentar qualquer circunstância da vida. Mas geralmente as pessoas querem o benefício sem conhecer. E como é que eu vou receber os benefícios de algo que eu ainda não compreendi? O que eu compreendi apenas superficialmente. E a pergunta agora que fica, queridos, é: por que as pessoas, algumas, conforme Jesus disse, ouvem e não praticam? Por que muitos ouvem e não praticam? Bom, são várias questões, queridos? Primeiro, alguns acham que basta conhecer. Não, eu conheço as histórias de Jesus, eu conheço a história de Davi, conheço a história de Salomão, conheço a história do apóstolo Paulo, etc. Mas como o próprio Paulo diz, o conhecimento, ele traz orgulho. Muitas pessoas ficam se jactando disso. E ele diz, mas o amor edifica. Se esse conhecimento não estiver subordinado ao amor por Deus e pelo próximo, para que você coloque isso em ação e comece a praticar, não vai valer de nada, queridos? Que adianta um conhecimento que fica apenas na teoria? Não vai servir de nada. Deus, queridos, ele não quer saber se você apenas sabe, ele quer saber se você também pratica. Porque saber e não praticar não vai ajudar muita coisa. O segundo ponto é que algumas pessoas acham que já sabem. Tem aqueles que sabem e não praticam, e alguns já acham que sabem, portanto, não buscam muito. O apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios, quem pensa conhecer alguma coisa, veja só, quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Porque muitas pessoas são assim, não, eu já sei. E aí não crescem.
A pessoa que não é ensinável, que se coloca sempre como uma estudante, como uma aluna diante de Deus, eu quero mais, eu quero aprender mais, porque, olha, Deus, eu careço demais de aprender o Evangelho. Eu falo isso para Deus. Eu, quando vou preparar a mensagem do WhatsApp, eu fico assim, abismado, porque todo dia eu aprendo 1, 2, 3, 4 coisas, e muitas gigantescas, e eu fico pensando, meu Deus, como é que eu não sabia isso até hoje? Porque o conhecimento de Deus e conhecimento da vida, de como viver a vida, é praticamente inesgotável. Então, alguém acha, não, eu já sei como lidar com as coisas. E aí vem as coisas e a gente vê que não sabe. Então, é melhor reconhecer antes. Falar, Senhor, eu preciso aprender. Eu quero aprender, eu quero crescer. Quando você tem essa atitude humilde, tem um texto das Escrituras que diz que a humildade que provém da sabedoria. Se você realmente se torna uma pessoa sábia, você se torna humilde, porque sabe o quanto ainda falta para você conhecer. Então a gente precisa se colocar diante de Deus nessa atitude humilde. Senhor, eu quero aprender mais. O que Jesus disse para os fariseus? Um médico não vem para os sãos, um médico vem para os doentes. Então todo dia, para que você venha aprender e crescer e se tornar mais sábio, você tem que falar, Senhor, eu careço. Eu ainda não sei, fala comigo. O terceiro ponto que muitos não praticam, ouvem e não praticam, é porque muitos têm o compromisso, pessoas que têm o compromisso com a forma de vida que elas já adotaram. Compromisso, às vezes, com o pecado. E o pecado emburrece a pessoa. Porque o homem que tem uma vida, compromisso com uma determinada vida pecaminosa, um determinado estilo de vida, que ela sabe que não é conforme o Evangelho, se a pessoa tem um compromisso com isso, ela não consegue encontrar a verdade, porque ela se fecha. Não, essa é a minha forma de viver, eu nasci assim, vou morrer assim, essa é a minha personalidade, essas são as minhas fraquezas, eu gosto disso e pronto. E ela se fecha e não cresce. A pessoa que tem um compromisso com essa forma de viver, ela sempre vai buscar uma autojustificativa para o seu auto-engano. E aí ela se fecha para crescer, para praticar. Quarto ponto, por que as pessoas ouvem e às vezes não praticam, é porque, e a gente não pode enganar, não pode se iludir, é que dá trabalho, queridos. Construir uma casa com um alicerce dá muito mais trabalho que você pega o chão lá do jeito que está, não, vou começar a botar tijolo aqui e vamos embora. Deixa a vida me levar e vou fazer desse jeito mesmo. Vai dar certo, eu vou botando os tijolinhos aqui, depois põe o telhado e pronto. Agora, você quer construir uma casa e tem um terreno, em vez de você começar a subir coisas, você começar a escavar para baixo. Olha o trabalho que isso dá. Começar a cavar, e cadê casa, cadê telhado, nada. Começa a cavar e começar a construir alicerces lá profundos. Poxa, você não vai morar debaixo da terra, para que você está cavando um buraco? Dá trabalho. Se você quiser construir uma vida sólida, construir uma vida segundo Deus, você vai precisar de um esforço. Porque se você deixar apenas a sua carne te levar, a sua personalidade te levar, a sua mente, conforme ela é, te levar, é muito mais fácil do que você dar um basta e falar, peraí, isso aqui que eu estou fazendo, pensando, falando, não é conforme Cristo. Então só vai me prejudicar. Vai me prejudicar. Se não agora, lá na frente. Então eu preciso dar um basta agora e vou ter que praticar o que eu já aprendi. Porque muitos que eles só vivem o Evangelho naquilo que eles já viviam antes. Ou seja, antes de aprender o Evangelho, a pessoa vivia de um determinado modo. Aí vem para o Evangelho, começa a conhecer um monte de histórias lindas, um monte de ensinos maravilhosos, mas não muda nada, continua vivendo da mesma forma. Porque enfrentar as suas fraquezas é muito difícil. Ela melhora coisinhas naquilo que ela já tinha uma vida razoável. Mas o problema ali, onde estavam suas maiores fraquezas, suas antigas falhas, ela não toma atitude de encarar. E é justamente isso que Deus quer tratar. Aquilo que você já tinha uma vida razoável, que bom que melhore, mas Deus quer tratar justamente ali, ó, onde estava o maior problema, onde vai gerar dor, onde vai trazer caos. Mas não, muitas pessoas resistem no tocar de Deus naquela área dolorida, daquela área problemática. Ou então não se empenham para mudar isso. Jesus disse, se quiser vir após mim, você tem a opção de não me seguir. Agora, se você quiser vir, não adianta, você vai ter que negar a si mesmo.
Negar aquilo que você está acostumado a fazer, aquilo que a sua personalidade, as suas tendências, as suas fraquezas te levam a fazer. Você vai ter que negar isso para caminhar de uma forma sadia. Porque Jesus vai na direção da saúde, da paz, da tranquilidade. E se a gente der atenção ou não brecar muitas formas de pensar errado, a gente vai se desviando do caminho dele, ele vai no caminho da saúde e a gente vai indo por outros caminhos. Abra comigo, queridos, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Veja só, queridos, por que nós podemos vencer as nossas tentações, as nossas fraquezas, as nossas formas de viver que já estamos acostumados, né? 2 Pedro 1, 3, seu divino poder. Então, veja só, já estava deixando bem claro, é um poder divino, é sobrenatural, é infinito, é ilimitado. Seu divino poder nos deu, ganhamos alguma coisa. O quê? O que ele nos deu? Tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. O seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade. Então não tem como você não vencer se você está com Deus. Porque Ele nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Por meio do pleno conhecimento. De novo, olha aí a sabedoria. Como é que a gente vai viver esse poder? Por meio do pleno conhecimento daquele, de Jesus, que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, olha, ele continua falando que ele nos deu. Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Para quê? Para ficar rico, milionário, casa na praia? Não. Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Vocês têm ideia do que ele está dizendo aqui, queridos? Que você vai se tornar participante, não do que Deus faz, mas de quem Deus é. A sua natureza se tornar conforme a natureza de Deus. O seu pensar conforme o pensar de Deus. O seu agir, o seu pensar, o seu falar, tudo de acordo com a natureza de Deus. A mesma vida que Jesus viveu na terra, em termos da paz interior, da vida que brotava dele, ele te oferece. Ele te promete isso. Suas grandiosas e maravilhosas promessas. Ele te prometeu isso. Que se você quiser, ele vai te transformando cada vez mais para a sua vida ser conforme a natureza divina. Irmãos, isso... Meu Jesus. Isso aqui é grande demais. Vamos para o verso 5. Por isso mesmo, já que temos essas promessas, já que temos esse divino poder, temos tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, agora você precisa fazer a sua parte. Empenhe-se para acrescentar a sua fé, a virtude, porque você vai conseguir. Sem Deus você não conseguiria. Pode se empenhar, que você vai conseguir acrescentar a sua fé, a virtude, ou seja, um caráter conforme Deus. A virtude, o conhecimento, precisamos dessa sabedoria. Ao conhecimento, ter domínio próprio, hoje tão raro. Ao domínio próprio, a perseverança, você persevera diante da circunstância que for. A perseverança, a piedade, ter um coração bom, um coração gentil, um coração que atende aos outros. A piedade, a fraternidade e o amor. Então, queridos, está tudo à nossa disposição. E essa sabedoria, queridos, que a gente precisa aprender, veja só, deixa eu entrar um pouco mais nessa questão da sabedoria. Sabedoria que Deus quer que a gente aprenda é: escolha a verdade e não a mentira. Diante do que vier na sua vida, a sabedoria te leva, eu quero ser uma pessoa sábia, então eu vou escolher o que é verdadeiro e não o que é ilusório, o que é mentira. Jesus disse, eu sou a verdade. Jesus disse, a verdade nos liberta. Então, só há libertação, só há paz, só há encontro com Deus se você busca a verdade. Então, não negocie a verdade por nada. Isso parece óbvio, mas é o que quase ninguém faz, queridos. Não negocie a verdade. Vamos trazer uns exemplos aqui bem claros de como o ser humano se corrompe para a mentira, para a ilusão. O que é melhor? Você ser uma pessoa rica? Vou trazer aqui o exemplo masculino que tem mais esse problema. É melhor você ser uma pessoa rica, um homem rico, e ter as 100 mais belas mulheres do mundo, ou você ter uma única mulher que você ame? O que é melhor? Falar em quantidade de pessoas, um tem 100. Em quantidade de beleza, também tem mais. Só que é tudo uma mentira. Não há amor, não há verdade em nada daquilo.
é uma relação objetica, é uma relação por interesse, é uma relação sem profundidade, sem vínculo, sem carinho genuíno. Não há nada de verdade nisso. E as pessoas admiram os ricos, famosos e bilionários que têm esse tipo de vivência. Eu não tenho admiração por nenhuma por isso, não tenho vontade nenhuma disso, porque é tudo mentira, tudo ilusório, tudo falso, tudo interesseiro, não há amor por nada disso. O que é melhor? Roubar e ser corrupto, e por causa disso se tornar multimilionário, ou ser uma pessoa honesta e ter uma vida bem simples? O que é melhor? De novo, é mentira e é ilusão. Esse roubo, essa desonestidade vai cobrar o seu preço na terra, que há uma grande chance da pessoa perder tudo, mais dia, menos dia. Mas mesmo se não perder, vai cobrar o preço disso na alma da pessoa. A alma dessa pessoa vai ser dissolvida, o caráter vai ser destruído, essa pessoa não vai ter respeito por ela mesma, não vai dormir bem, e ela sabe que ela se tornou perversa. Tudo mentira, tudo falso, não é dela nada daquilo. Que é melhor ser uma pessoa super linda, super maravilhosa, admirada pela beleza, ou ser uma pessoa que não tem esses destaques externos, mas ser uma pessoa cheia de profundidade, cheia de amor, cheia de bondade. De novo, a beleza é ilusão, vai passar, não dura muito tempo. Agora, o que é de verdade é o que nós somos por dentro. Esse corpo que nós temos, como a Bíblia diz, é um tabernáculo, é só uma casca. Aquela pessoa ultra admirada pela sua beleza, pelos seus olhos, ela poderia ter nascido em outro corpo, com outro tipo de cabelo, outra cor de olhos, enfim, poderia ser outro, e aí as pessoas não valorizariam ela. Mas é a mesma pessoa. E aí você vai dar valor a isso, que não é você é quem é você por dentro. E é o que Deus olha. Vamos dar um exemplo concreto, Lance Armstrong. Quem conhece aqui o Lance Armstrong? Bom, ele é um ciclista americano. O ciclismo, aqui no Brasil não se dá muito valor a ele, mas é um esporte de altíssimo nível, né? Pessoas com preparo físico espetacular, muitos patrocinadores, são muito respeitados. E esse Lance Armstrong, ele foi multicampeão, inclusive de um dos torneios mais importantes, que é a Volta da França. Ele ficou muito conhecido porque ganhou esse torneio várias vezes. Mas depois se descobriu que ele ganhou boa parte desses torneios porque usava substâncias químicas proibidas, que ele conseguia burlar lá o sistema antidoping. E aí caiu por terra a fama, caiu por terra o nome, caiu por terra os patrocinadores, os títulos, tudo. Então, boa parte do que ele havia conquistado era uma mentira. Era uma mentira. E aí tudo foi jogado na lama, porque ele já tinha lama dentro dele. E ele, que era tão respeitado, se tornou uma vergonha para o esporte. Por quê? Porque isso que o ser humano valoriza, Deus acha abominável, que é construir a vida sobre uma mentira, sobre um alicerce de areia. Então a sabedoria, segundo Deus, escolhe a verdade antes da mentira. É melhor ser um ciclista ali do parque da cidade do que um ciclista multicampeão, tudo baseado na mentira. Escolha a realidade em vez da ilusão, escolha o ser em vez da posse. A sabedoria, segundo Deus, também nos ajuda, nos ensina a escolher, além da verdade em vez da mentira, escolher a vida e não a morte. Essa é a sabedoria que a gente precisa aprender, queridos. A sabedoria nos ensina, o caminho da vida gera vida. O caminho da morte gera, quem sabe? Morte. O caminho da vida gera vida, o caminho da morte gera morte. É só isso, queridos. Boa parte do evangelho é só isso. E é isso que o ser humano resiste em aprender. Resiste em praticar. E toda vez, queridos, que nós pecamos, nós mostramos a nossa falta de sabedoria. Porque a gente vai para o caminho da morte e espera que isso não gere morte. Ah, não vai gerar morte, não, no meu caso é diferente, e aí a gente quebra a cara. Mas o que o Evangelho nos ensina é o salário do pecado é a morte. Morte nos relacionamentos, morte do caráter, morte de um viver sadio, morte da paz, da tranquilidade. Vai tudo caindo por terra. Abra comigo, queridos, Colossenses capítulo 4, por favor. Vamos ver aqui a sabedoria se expressando no falar. Escolha a verdade, escolha a vida
e veja como você fala. Colossenses 4, verso 5. Sejam sábios, olha aí de novo a sabedoria aparecendo. No procedimento para com os de fora, aproveitem o máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre, não de vez em quando, seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam responder a cada um. Então veja só, geralmente os religiosos, as pessoas querem controlar a boca dos outros. Mas não, o que a gente precisa é segurar a nossa forma de falar, nossa. Eu poderia falar muitas coisas sobre isso, mas eu queria falar sobre essa questão de palavrões. Você vê como é a sabedoria. Por que a gente não deve falar palavrões? Porque Deus vê, para manter as aparências, né? O que vão falar de mim se vê eu falando um palavrão, etc. Não, queridos. É questão de sabedoria, é questão de lógica. Por que eu vou colocar uma palavra feia na minha boca? Se eu posso colocar uma palavra bonita e eu vou colocar uma palavra feia. Está vendo como isso é uma questão de sabedoria, uma questão de lógica? Por que eu vou colocar algo feio em vez de colocar algo bonito? Não faz sentido. Tá vendo? Boa parte do que a gente chama pecado não faz sentido. É uma tolice, é uma falta de sabedoria. Por exemplo, uma pessoa que fala um palavrão, é feio, é chulo, é deselegante, é desnecessário e é falta de educação. Vai falar isso para quê? Veja só, se daqui do púlpito eu falasse um palavrão, daqueles bem grotescos, seria um escândalo, e com toda razão. Agora, o seu púlpito é o seu coração. É onde Deus habita. É com que Deus se importa. Então você está no púlpito da sua alma, o púlpito do seu coração. E você vai ficar falando palavrões diante desse púlpito? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, que Deus habita em nós, que Ele caminha conosco. E a gente falando palavrões diante de Deus. Qual o sentido disso, queridos? E a Bíblia diz, o que você faz em oculto vai ser revelado. Tem um ditado também que diz, o que você faz em casa, você leva para a rua. Por quê? Porque se você tem aquilo como a sua maneira de se expressar, você está cultivando isso como a sua maneira de expressar, isso vai aparecer mais dia, menos dia. O que está oculto vai ser revelado. Outra forma que a sabedoria se expressa, abra comigo, Tiago capítulo 3. Tiago 3, verso 13, o verso 17, perdoe. Olha só, a sabedoria. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria segundo de Deus, é, antes de tudo, pura, depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Ou seja, qualquer coisa que você faça que contrasta com isso aqui, você sai da sabedoria que vem do alto e cai na tolice. E o que ele fala aqui? A sabedoria é, segundo Deus, a sabedoria do alto, ela é pacífica. Pacífica. Por quê? Porque o sábio, verdadeiramente sábio, segundo Deus, ele aprende que a ira, a guerra, a discussão, o ódio, a confusão, tudo isso é tolice. E aprende que essa verdadeira sabedoria é, você não deixa que ninguém roube a sua paz. Você não deixa que ninguém te transtorne, que ninguém transforme a sua paz em, de repente, uma turbulência. Em você se perder dentro de você mesmo pelo que alguém disse. Porque senão você vira facilmente transtornado por qualquer coisa que uma pessoa diga. Não. A sabedoria do Evangelho, eles procura desenvolver em nós brandura, procura desenvolver em nós ternura, procura desenvolver em nós tranquilidade, procura desenvolver em nós paciência. O apóstolo Paulo diz em Efésios 4, eu lhes rogo, eu lhes imploro, e ele fala, como prisioneiro de Cristo, eu estou na prisão, eu estou implorando para vocês, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vivam de maneira digna do Evangelho. E aí ele fala, que maneira digna? Sejam completamente humildes e dóceis. Humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros. O que quer que a pessoa faça, suporte-a com amor. Isso é Evangelho. Humildes, dóceis, pacientes. Em outra passagem de Colossenses, o apóstolo Paulo diz, revistam-se, se encha, se cubra de mansidão e paciência. Jesus diz, aprendam de mim, pare de aprender com o mundo e não deixe de aprender. É isso que eu quero lhes ensinar. Jesus diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas o que eu vou ganhar com isso?
Ser manso, tá, sou manso, sou doce, sou humilde. Que legal. Para que serve isso? Jesus diz, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e só assim encontrareis descanso para as vossas almas. É assim, queridos. Nessa construção sobre esse alicerce. Como é que você vai ter descanso para a sua alma? Cheio de riquezas? Vivendo num lugar maravilhoso? Tudo isso pode contribuir. Mas se a pessoa não tiver essa mansidão na alma, pessoas vão falar coisas, o trabalho vai fazer coisas, vão acontecer circunstâncias no tempo, na política, os relacionamentos ao redor, tudo vai trazer transtorno. A menos que a gente tenha essa sabedoria, eu não vou deixar que nada rouba a minha paz. Eu escolho a mansidão. Eu escolho ser uma pessoa calma, tranquila. Eu escolho a brandura. Eu escolho me controlar em vez de me explodir. Provérbios diz, o sábio se domina. O tolo joga tudo para fora. Ele esparrama a sua ira. Aprendam de mim. E para tudo para ser tratado com mansidão. Tudo. O apóstolo Paulo diz, o pecado, como você trata o pecado de uma pessoa. Se alguém for surpreendido em algum pecado, você descobre que alguém tem algum pecado, ofendeu, agiu de alguma forma indevida, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. O que a religião ensina? Massacre esse pecador miserável. Vamos falar mal dele, vamos levar para o pastor repreender. Vamos excluir ele. Tem todo tipo de barbaridade que a religião ensina. O que o Evangelho nos ensina? Se você é espiritual, restaure o irmão. Restaure como? Não, irmão, vou te recusar, vou te restaurar. Mas deixa eu te falar umas boas para você. Não, restaure essa pessoa com mansidão. Demonstrando brandura, ternura e preocupação. Se importando com a pessoa. Isso é Evangelho. O resto é religiosidade, farisaísmo, legalismo. Restaure a pessoa em mansidão. Como que você trata as pessoas que combatem o Evangelho, que acusam, que nos perseguem? Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis. Mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Isso é sabedoria que vem do alto. Isso é sabedoria segundo Deus. Mostrem sempre, verdadeira, não é falso, não é fingir, não. Mansidão para com todos os homens, todos, mansidão. Nós estamos vivendo num mundo hoje que cada vez há formas de pensar diferentes, estranhas. Como é que você vai tratar pessoas de ideologia de gênero, políticos corruptos, homossexuais que lutam em favor do homossexualismo de uma forma às vezes até injusta? Como você vai tratar tudo isso que aparece? É conforme o Evangelho ensina. Com mansidão. Com equilíbrio. Com sensatez. Se você acha que berrando, gritando, ofendendo e humilhando vai estar lutando pela causa do Evangelho, seja na política, seja em questões sexuais, seja em questão de museu, seja o que for, você só está combatendo a favor do ódio. E o ódio, quem impera, quem quer, são as trevas. Tem que ser com mansidão, senão não é Evangelho. Pode estar pregando a verdade, mas se for uma verdade sem amor, decaiu e aí não colabora para o Evangelho. Sabedoria nos relacionamentos. O apóstolo Pedro diz, maridos, sejam sábios no convívio com as mulheres. Tudo envolve sabedoria, queridos. Tudo envolve como você enxerga, como você trata, como você fala. Sabedoria. Maridos, sejam sábios. Mulheres, sejam sábias no convívio, para que o seu lar se mantenha de pé na rocha, em vez de cair, porque está sendo construído numa areia, sem sabedoria alguma. Então pergunte-se sempre, no trato com o seu cônjuge, essa atitude é sábia? Essa fala é sábia? Isso faz sentido? Isso é de bom senso? É de bom trato? Vai colaborar? Vai edificar? É sal? É temperado, é bom. É simples. Basta praticar o que a gente aprende. E sabedoria a gente tem que ter também nas tentações. Olha só, o que a Bíblia nos ensina. Esse é o último ponto da sabedoria. A Bíblia nos ensina, fala sobre a sabedoria em termos de tentações, fala uma palavra muito linda, mas que agora, infelizmente, a gente precisa evitar, porque é uma palavra que foi desfigurada, que é a palavra discernimento espiritual.
Essa palavra foi literalmente destruída no meio evangélico. Porque quando a pessoa diz que tem um discernimento espiritual, daí só vem tolice mesmo. Porque se chega uma pessoa para um desses que tem discernimento espiritual e diz, olha, a minha vida, a minha casa está uma bagunça, está tendo muita confusão, muita discussão, muita briga. Aí vem aquela pessoa, não, meu irmão, eu tenho discernimento espiritual, não se preocupe. Não se preocupe. É o diabo. É o diabo que está causando isso. Esse é o discernimento espiritual. Para tudo que vier, é o diabo. Ou seja, parece os cultos afro. Né? Qual o problema? Ah, não, o problema é que Exu está fazendo isso, ou que fizeram um trabalho para você, etc. Ou seja, trouxeram essa mesma linguagem para o meio evangélico e falam, não, é o diabo. Então, como aparece Adão, né? O que você fez, Adão? Ah, foi a serpente. Sempre transfere a culpa para outra pessoa. Ora, mesmo que tenha um agir diabólico, um agir das trevas, repreenda em nome de Jesus e pronto, acabou imediatamente. Não tem mais conversa. A vitória já foi dada. Se você repreender em nome de Jesus, já acabou. Não precisa fazer campanha de 7 quartas-feiras. Por que eles fazem isso? Para arrecadar, para te controlar. Campanha de 7 quarta-feiras. Peraí, para quê? É o seu poder que vai expulsar as trevas? Não foi a obra da cruz que derrotou as trevas, as obras deles? Você já viu no Novo Testamento alguém fazer campanha para isso? Parece trabalho. Não, vamos fazer um trabalho aqui na macumbaria, tem isso, vamos fazer um trabalho. Isso parece um trabalho, é a mesma linguagem, só com vocabulário evangélico. Não tem que fazer nada, que já foi feito. Já foi feito na cruz. Se você precisa fazer algo para conseguir o favor de Deus, fazer algo para conseguir o favor de Deus, isso se chama paganismo. Paganismo. Na graça de Deus, no Evangelho, já foi tudo feito, tudo consumado, tudo pago. Ele já foi humilhado na cruz e você não precisa fazer mais nada. O que a Bíblia nos diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. O que ele vai fazer? Não, vai ser uma luta, travar uma luta horrenda. Não. Resiste ao diabo, diga não e ele vai fugir. Porque quando você diz não, é sujeitado a Deus, né? Porque o primeiro ponto é sujeitai-vos, pois, a Deus. Você está com Deus do seu lado e diz não, o diabo, a única alternativa dele é correr. Fugir mesmo. Porque se você não permitir, ele não tem como agir. Porque ele não tem como arrombar o seu coração, porque já tem um dono que é Cristo. Agora, exatamente onde o Evangelho nos ensina para ter cuidado com os ardis do diabo, com as ações do diabo, que é o quê? No engano, no ensino, porque é aí que vem os lobos em peles de cordeiro, os falsos profetas. É nisso que o Evangelho nos ensina a ter mais cuidado com o diabo, e é nisso que os crentes não têm cuidado algum. O que o Evangelho nos ensina? Está com problema, está com confusão? Examine-se o homem a si mesmo. Não, deixa eu ver no plano espiritual. No plano espiritual, repreende e acabou. Em nome de Jesus, é o nome que tem todo o poder no universo. E essa obra já foi feita. Agora, o que você vai fazer? Examine-se o homem a si mesmo. Você precisa transformar o seu coração, precisa responsabilizar-se pelo que você tem feito. O diabo, ele, quando atua, ele faz coisa porque permitimos. Essa, pelo menos, é a visão que eu vejo no Evangelho. Ele é um indutor, um estimulador. Ele nos auxilia na nossa perversidade, mas a perversidade vem de nós. A perversidade vem de nós. O que o apóstolo Tiago diz? O homem é tentado pela sua própria cobiça. Você tem uma cobiça, você está sendo tentado. Aí é claro que o diabo vai lançar setas, vai tentar te estimular, é isso mesmo, vai que vai dar certo, não tem medo não, ninguém vai saber, etc. Mas você precisa se examinar, você precisa cuidar do seu coração, buscar em Deus a vitória sobre isso, se santificar, se corrigir, é você com Deus e o seu coração. O diabo você expulsa e resiste, o mais é você cuidando de você. Então, queridos, um breve resumo, por favor. Vamos aprender a dar sabedoria, dar importância à sabedoria. Porque meras palavras, eu quero uma palavra, vou ali buscar numa pessoa, num profeta, ou vou abrir a Bíblia, isso pode até resolver o problema imediato, mas o problema vai voltar. Se não houver essa construção, tijolo por tijolo, sobre uma rocha, não vai ter como ter uma casa conforme Deus quer que você tenha. Escolha sempre a verdade, queridos. O mundo nos oferece ilusões mil. Nossa carne, nossos pensamentos nos oferecem muitas ilusões. E a gente precisa aprender a escolher o que é verdadeiro, o que é da nossa essência,
Cuidar do nosso ser, mais do que de posses, mais do que exterioridades. Cuidar do nosso interior. Vamos aprender a buscar cada vez mais o caminho da vida. Tudo que gera vida, a gente busca. O que gera morte, pecado vai sempre gerar morte. Não adianta tentar justificar. Vamos guardar o nosso falar, porque se a gente guardar a nossa língua, como diz Tiago, olha, está resolvido a imensa maioria dos nossos problemas. E a sabedoria é do alto, que eles nos transformam em pessoas pacíficas, pessoas mansas, pessoas dóceis, pessoas humildes. E isso só é possível num caminhar. Pedro, João, Tiago, eram todas pessoas da briga, da confusão. Tiago e João eram chamados de irmãos trovão, né? Boanerges. Você fala, Jesus, você quer que a gente jogue fogo do céu sobre esses pecadores? Como muitos cristãos querem fazer, né? Sobre pessoas pecadoras que têm por aí. Vamos jogar fogo do céu. Se deixasse, faziam. Aí Jesus diz, vocês não sabem de que espírito sois. A sabedoria do Evangelho quer nos transformar. E transformou. Se transformou Pedro, Tiago e João em pessoas mansas. Hoje nós lemos, a gente vê o Evangelho de João, vemos as cartas de João, e vemos ele é o apóstolo do amor. Isso era impensável quando Jesus veio para Jesus. Quando João veio para Jesus. Era uma pessoa trovão, uma pessoa explosiva. Mas ele se transformou na pessoa do amor. O que eu quero é que Jesus transforme cada um de nós, mesmo as pessoas mais explosivas, mais violentas, em pessoas extremamente mansas, extremamente amorosas, para que todos nós venhamos nos transformar em discípulos do amor, da calma, da tranquilidade, pessoas sensatas. E use de sabedoria nos relacionamentos, use de sabedoria nas tentações, se responsabilizando, porque se você peca, você está dando guarida para coisas más. Então, se examine, veja no que você precisa aprender e aprenda a cada dia. Resista, diga não a cada mal, porque isso é sabedoria, é você escolhendo a vida em vez da morte. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, a gente vem a Ti reconhecendo que nós não somos sãos, nós somos doentes, e todos nós, e tudo isso que a sabedoria do Evangelho nos propõe, a gente precisa aprender. Porque muitas vezes nós temos a nossa mente, a nossa personalidade, e a gente vai vivendo assim, se machucando e machucando os outros, mas nós queremos ter a mente de Cristo, para viver conforme o Senhor. O Senhor não teve riquezas, o Senhor não teve onde reclinar a cabeça. O Senhor viveu num mundo difícil, duro, sem os confortos da modernidade, e ainda perseguido, mas ainda assim o Senhor transbordava a vida. O Senhor tinha vida e vida em abundância. Porque a vida em abundância não é meramente circunstâncias, pode ser também, mas é o que vem de dentro, que o Senhor vem produzir em nós essa sabedoria, essa sensatez, esse equilíbrio, para que a gente construa dentro de nós um templo firmado na rocha, onde o Senhor vai ser sempre honrado, onde as turbulências da vida não vão conseguir entrar, pelo contrário, é a nossa mansidão que vai sair e acalmar o ambiente, não o ambiente que vai nos perturbar. Assim como era contigo, Senhor, que o Senhor possa nos conduzir, que a gente venha te seguir, mesmo tendo que negar a nós mesmos, que é tão necessário. Nos ajuda a nos negar, nos ajuda a ir produzindo em nós essa boa obra, Senhor. Nos ajuda a construir tijolo por tijolo, a não ter essa mentalidade imediatista ou que só quer resolver quando o problema já está esmagador. Não, Senhor, nos ajuda no período da calmaria, construir a casa, no período onde não está tendo chuvas nem tempestades, a gente começar a colocar os nossos tijolos, para quando vir a tempestade, quando vir a dificuldade, as pressões, a casa já esteja construída e já esteja na rocha. Nos ajuda, nos dá sabedoria, e que o Evangelho em nós não sejam clichês, não sejam palavras mágicas, mas sejam um pensar sábio, um pensar sadio, um pensar humilde, um pensar dócil, e aí, aprendendo de Ti, Senhor. É de Ti que temos que aprender, principalmente de Ti. Temos muitas ofertas de cursos de como viver a vida, mas é aprender do Senhor,
mansidão e humildade de espírito. E aí teremos o descanso para as nossas almas. Não adianta buscar em outro lugar. Queremos aprender do Senhor.